Senador, eu queria trazer aqui uma questão sobre a CPI do MEC, que a gente sabe que teve aí uma grande luta do senhor para conseguir emplacar essa CPI, e no final das contas acabou que o presidente do Senado, lá o Rodrigo Pacheco, falou: ah, vai sair, mas vai ficar, os trabalhos vão começar depois das eleições, né? Eu queria saber do senhor, o que você acha que a gente pode conseguir? Essa CPI de fato acontecendo depois das eleições, que ganhos a gente pode trazer com ela? Porque na CPI da Covid a gente viu grandes ganhos, a gente viu que toda a questão da vacinação, como que isso aconteceu, pelo menos em parte, graças a essa CPI e tudo mais. Eu queria saber de você o que a gente pode esperar de resultado dessa CPI do MEC quando ela de fato começar. Sofia, primeiro essa história, assim, nós da oposição não desistimos. Essa conversinha mole de para depois das eleições é desculpa para não ter CPI, né? Deixa passar as eleições, porque olha o que acontece. Chegou as eleições, terminaram as eleições, naturalmente o Congresso já fica desmotivado, né? E o seguinte, uma comissão parlamentar de inquérito, aliás, nenhuma comissão temporária pode passar para a legislatura seguinte. Então, qual é o cenário? Só depois das eleições. Vamos lá, que eu espero que não tenha, que a gente resolva essa eleição no primeiro turno, mas vamos lá que tenha segundo turno. Então, a CPI só ia ocorrer em novembro, e ocorrer em novembro, dia 15 de dezembro, e tem recesso. Acabou a CPI. E não pode ter CPI. A CPI não pode passar a próxima legislatura. Pois é, Então, esse daí. negócio depois das eleições é conversinha mole, que não nos engana, é conversinha que pode fazer boi dormir, mas a gente não nos faz dormir, não nos faz cochilar para, de fato, não ter investigação. Então, vou lhes informar aqui os próximos passos nossos. Nós estamos aguardando se configurar que houve uma omissão, não somente da parte da presidência do Senado, mas uma omissão. STF, senador. Exatamente. Houve uma omissão, não só da parte da presidência do Senado, mas uma omissão dos líderes na indicação dos membros da CPI. Configurado isso, terminando o recesso legislativo, que nós já entramos nessa semana nele, ou seja, já em agosto, nós vamos entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal para que se tenha CPI. Eu não vou engolir essa conversinha mole de não, CPI depois da eleição. Não é CPI depois da eleição. O que eles querem é que não tenha CPI e que não tenha nenhuma investigação. Álvaro, eu tenho recebido uma série de denúncias que dão conta que o delegado que prendeu o Milton Ribeiro está sob forte perseguição. Eles mandaram no âmbito, deixa eu aproveitar e trazer isso em primeira mão aqui no Meteoro, eles instalaram no âmbito da Polícia Federal uma sindicância contra o delegado. Olha o absurdo, o cara conduz uma operação da Polícia Federal, leva à prisão pessoas ligadas diretamente ao senhor Jair Bolsonaro. O aeronave da Polícia Federal, que deveria se deslocar até São Paulo para resgatar, levar os presos até Brasília, não vai, propositadamente não vai, sob intervenção clara do senhor Anderson Torres. Combinado com isso, o celular do senhor Milton Ribeiro é apreendido e não é entregue para a perícia da Polícia Federal. Eles pegaram o celular e não entregaram para a perícia. A notícia que eu tenho é que até agora não entregaram o celular para a perícia. Né? E o delegado que fez todas as operações, que conduziu toda a operação, é objeto de uma sindicância. Ou seja, o responsável pela investigação passa a ser o réu, passa a ser o investigado. Mais que isso, essa sindicância foi montada no âmbito da Polícia Federal, entre outras coisas, que é ter acesso a quais informações o delegado aprendeu da investigação que fez. Mais aparelhamento e mais interferência impossível. Então, precisa ter uma comissão parlamentar de inquérito até para proteger a investigação, até para dar cabo e segurança para as investigações que estão em curso. Então, nós não desistimos, só não vamos utilizar do instrumento do mandado de segurança agora, durante o recesso, porque acreditamos que é mais adequado nós utilizarmos
desse instrumento a partir de agosto, com o reinício dos trabalhos legislativos e também com o reinício das atividades judiciárias. Senador, me permita explicar, só para quem não acompanhou a história desde o princípio, né? A gente tem assim severos indícios de roubalheira dentro do Ministério da Educação. Então, acho que uma das peças fundamentais aí para contar essa história é uma gravação em que um ministro ou ex-ministro da Educação conversava com dois pastores. E na conversa ele diz assim: é para beneficiar o pastor Gilmar, porque o pastor Gilmar é muito chegado do presidente, foi o presidente que pediu. Isso está dito lá na gravação. Ninguém negou que a gravação não é do ministro. Então, assim, a gravação é legítima, aquela conversa existiu. E lá para frente a gente foi descobrir que o tal do Gilmar pedia propina, e uma propina, assim, personalizada, né? Se a região era mineradora, ele queria em ouro, dependendo da circunstância mudava, etc. e tal. Então, assim, tem fortíssimos indícios. E o que o senador está dizendo aqui para a gente, basicamente, é ou investiga numa CPI, ou não investiga, porque parece que na Polícia Federal está tudo dominado. Mas a pergunta que eu tenho, antes de abrir para a Ana, é uma questão assim técnica mesmo e simples, sobre o regimento do Senado. Se deixa para depois, é capaz de não acontecer. O senador explicou aí para a gente que a CPI ela não pode passar de uma legislatura para outra. Então acaba a legislatura no final do ano, a CPI não pode passar desse ano para o próximo, né? Ao mesmo tempo, a CPI, posso estar errado, isso que eu queria saber, tem um prazo mínimo de 3 meses, não é isso? 90 dias? Exatamente. Então, chega lá em novembro. Dá para fazer a CPI em 60 dias? Ou isso é vedado? E não se tem 60 dias. Veja, porque aí é que está o grande impedimento para conduzir a investigação. Eles querem depois das eleições? Vamos que tenha segundo turno. O chamado depois das eleições seria novembro. Começaríamos em novembro. A primeira semana da CPI é de definição dos membros, é de definição de eleição do presidente, do vice-presidente e apresentação do plano de trabalho. Já se foi uma semana de novembro. Restam 2, 3 semanas de novembro e mais uma semana de dezembro. É um prazo inadequado para conduzir as investigações. Uma investigação racional, mínima, precisaria, no mínimo, de 60 dias. O ideal são 90 dias. É por isso que o prazo mínimo é de 90 dias. Porque tem quebra de sigilo, tem sigilos que tem que chegar, a partir de sigilos, depoimentos a serem tomados. Enfim, tem um curso de investigação a ser feito. Uma investigação começando em novembro é para não ter investigação. Porque, na prática, não serão nem 60 dias. Porque o recesso parlamentar inicia no dia 16, 17 de dezembro. Então, na prática, seriam 40, 45 dias. Então, não haveria impedimento regimental. Dias, Álvaros, ainda com o Brasil envolvido em uma Copa do Mundo. Entendeu? Lembra disso? Ainda tem uma Copa do Mundo ali para tirar as atenções de qualquer investigação. Convenhamos. Falaram para ser em novembro para engabelar a investigação, enrolar a investigação, impedir que a investigação ocorresse e, sobretudo, eles querem abafar o resquício de investigação, que é o trabalho que o delegado Bruno Calandrini está fazendo.